Aninha, e as barracas, hein, dos moradores em situação de rua aqui em São Paulo? Você passa não somente pelo centro, mas em quase toda a cidade, em alguns pontos, você encontra inúmeras barracas, né? Tem Barracas muitas. novas, mais velhas, mas o que não falta, infelizmente, é a barraca, né? As barracas não estão ali à toa, né? Elas estão ali porque tem um morador de rua que passa o dia às vezes dormindo, à noite vai recolher reciclável ou usa as barracas para guardar os poucos bens que tem. Nós falamos aqui na Rádio Bandeirantes sobre uma troca que aconteceu na subprefeitura da Sé, né? O Coronel Camilo assumindo ali a vaga que foi deixada pelo Coronel Salles, que foi para a Câmara Municipal. E ele deu uma declaração bastante polêmica, é sobre isso que a Bruna Barbosa vai falar aqui com a gente, de remoção dessas barracas. E o assunto, obviamente, foi abordado na agenda do prefeito Ricardo Nunes hoje, né, Bruna? Foi, Ana, fresquinho, né? No cargo, o Coronel Camilo disse que as equipes da prefeitura vão gradativamente começar a retirar essas barracas ali do centro de São Paulo, impedir essa montagem. Aí os assistentes sociais vão abordar esses moradores e ali vão ofertar abrigo, vão dar opções ali àquela pessoa. Quem recusar o abrigo vai perder a barraca. E aí o prefeito hoje foi questionado exatamente na cerimônia de posse, não só do Coronel Camilo, como de alguns outros secretários, daqui a pouco a gente fala disso aqui, e o prefeito foi questionado, disse que essa é uma ação da prefeitura, confirmou essa ação da prefeitura, que não é restrita à Sé, ali à região central da cidade, sim para São Paulo como um todo, e é uma ação que segue a legislação, e ele garantiu que não haverá uso de força para a retirada dessas barracas. Vamos acompanhar o que disse o prefeito Ricardo Nunes. A questão das barracas é uma questão de legislação, que, como eu te falei, não era permitido. Houve uma exceção no período da pandemia, né? O mundo inteiro teve um boom de pessoas que por conta da pandemia, no aumento do desemprego. Agora, a gente precisa ter uma cidade organizada, mas a partir do momento que eu ofereço para as pessoas uma condição dela ir para um abrigo, ou para a Vila Reencontro, ou para o hotel, ou para o auxílio reencontro, ou eu dar o auxílio aluguel para ela, por que ela vai ficar na rua? Não faz sentido. A gente precisa, com muita tranquilidade, falar dessa questão, né? Não tem sentido. A gente não pode permitir também que as pessoas ficam montando barraca na rua para fazer mendicância. A gente precisa dar a essas pessoas condições, ela poder trabalhar. É a primeira vez abertamente que Ricardo Nunes fala. O que ele falou? Sobre Que esse as pessoas assunto. ficam na barraca para fazer Mendigância, foi mendigância. isso? Não, pelo amor de Deus. O que ele né? falou? Foi Que isso? é Mesmo? para fazer mendigância, para ficar ali pedindo dinheiro, ficar ocupando a rua como mendigos, que é o que eles são. Eu achei que tivesse entendido errado. A gente alguma usa a coisa palavra assim. morador de rua porque tem muito daquilo do que é politicamente correto, que é incorreto, e não se usa muito, mas é isso que eles são Mendigo. mendigos, são moradores de rua, são pessoas sem teto. E o prefeito fala, eu não sei para que eles vão ficar na rua se eu dou uma opção de abrigo. A gente pode dar aqui algumas opções, se o prefeito quiser. Muitos ficam na rua porque não tem trabalho. Então eles montam barraca em lugares onde eles conseguem pelo menos ter acesso à doação de comida. Alguns vivem de catar reciclável, só que eles não têm dinheiro suficiente para pagar um aluguel, então ficam na rua. Não aceitam o abrigo da prefeitura, o auxílio aluguel, o que quer que seja, porque não tem como ir para longe. O auxílio da prefeitura, se eu não me engano, é R$400. O que você aluga com R$400 em São Paulo? Perto dos lugares onde essas pessoas têm acesso a reciclável para recolher, por exemplo. E ele fala que não vai ter uso de força. Quando você dá uma opção, a pessoa não aceita e você vai lá e tira a barraca dela, isso é o quê? Isso é uso de força. Isso não é meter cacetete no morador de rua, mas é uso de força, né? Exato. Agora, a opção é a seguinte: é você oferecer uma opção para o morador de rua, correto? Mas tem que ser uma opção digna. Não Tem que pode ser simplesmente opção, falar, Joel. eu vou te Opção. dar uma moradia lá longe mesmo, em um local que você vai ter o seu quartinho lá, vai ter a sua cama, só que não tem como você ir atrás do que você precisa para sobreviver, que é a comida. Como você falou, a maioria está ali no centro, por quê? Porque ali eles conseguem, no caso, um pouco de dinheiro, conseguem uma doação de comida, conseguem o básico, né? Não adianta você mandar o cidadão para um local distante a ponto que ele não tenha condição nenhuma de sobrevivência. Porque o cidadão, ele sobrevive do teto, mas ele precisa
essencialmente falando da comida, precisa de outras coisas básicas. Isso está sendo levado em consideração, Bruna? O prefeito falou sobre isso, Joel, garantiu que haverá centro de acolhimento para todos os moradores de rua, segundo ele, o último censo da prefeitura, especialmente calculado ali, né, para essa população em situação de rua, indica quase 31 mil moradores em São Paulo. É esse o número de centros de acolhida que teremos. Vamos acompanhar mais um trecho do que disse Ricardo Nunes. Vamos ouvir. Teremos local de abrigo para as 31.860 pessoas que estavam registradas no nosso censo das pessoas em situação de rua. Uma vez que eu tenho local para atendimento dessas pessoas, dentro dos hotéis, a gente alugou 3.500 vagas de hotéis, a gente está fazendo as vilas reencontro, nós temos os nossos abrigos, a gente tem o programa reencontro do auxílio reencontro, ou seja, a gente vai ter um conjunto de opções para as pessoas saírem daquela situação que não é digna. Eu não vejo por que a pessoa querer ficar na rua, dormindo no chão, sem ter um banheiro. Bom, essa foi a primeira vez, né, então, que Ricardo Nunes falou tão abertamente, assim, sobre o assunto. E ele foi questionado, inclusive, Anne e Joel, nessa coletiva, sobre o posicionamento dele aí, aqui trazendo um pouco de bastidor para vocês. No ano passado, até falamos aqui também com o Marco Antônio Sabino, que é um cara que sabe tudo também do bastidor da política, sobre como a gente acabar uma eleição e já começar a pensar na outra, né? E como a gente sairia de uma eleição de governo estadual, de presidente, e os prefeitos já estariam ali se movimentando, e que Ricardo Nunes começaria naquele momento já a pensar na campanha de 2024. Ele foi questionado sobre isso na coletiva de hoje. Prefeito, a forma como o senhor está falando algumas vezes, hoje o anúncio, essa dança das cadeiras de secretariado, muitos partidos aqui, o senhor cumprimentando todo mundo, está pensando em 2024 já? Isso é campanha, prefeito? Ele diz que qualquer coisa que ele fizer daqui para frente vão falar que é campanha. E aí, tá nas vezes dele, né? Ele diz o que ele quer, mas a gente sabe que muito ali do que ele indica de movimentação, de apoio, pensando ali numa reeleição, pensando no trabalho de continuidade. Ele diz que se compromete muito a esses próximos 2 anos, que é um ano muito desafiador e que agora ele tem como meta essa questão do centro de São Paulo, de revitalização do centro. Isso passa por essa mudança com moradores de rua, por mais acolhimento e também zeladoria, o que ele foi muito questionado. Por que eu falo de zeladoria aqui? Porque essas danças de cadeira no secretariado muito tem a ver com isso também. No início do mês, o prefeito exonerou 2 subprefeitos de Pinheiros e da Capela do Socorro, falou muito sobre isso na coletiva também, fez críticas em relação à zeladoria, de que os subprefeitos não podem demorar demais ali um tempo além do aceitável para limpar bueiros, porque tem o asfalto da cidade, tem lixo na rua que precisa ser mudado. Então, ele quer ter essa marca com ele. Zeladoria da cidade e melhorias de problemas, esses problemas que acabam esbarrando no aspecto social, como esse caso dos moradores de rua. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Anne e Joel, ele disse, o Coronel Camilo estava do lado dele na coletiva, mas não falou em nenhum momento. Eles foram questionados sobre essa ação de barracas, se isso de fato começa hoje, agora, amanhã. Eles falaram que é uma operação contínua, então tem uma data. A partir de amanhã a prefeitura começa a retirar a barraca. E sim, é um cumprimento de legislação que já está sendo feito em todas as áreas da cidade. E é óbvio que a gente tem que acompanhar bem de perto como é que vai ser a aplicação dessa ideia aí. Porque ela é muito bonita, de acordo com o que o prefeito disse aí, o cidadão que tem a barraca ali, ele vai ter que tirar a barraca, mas vai ser oferecido um abrigo para ele e toda a condição de sobrevivência. Cabe a gente agora continuar acompanhando bem de perto para acompanhar na prática mesmo a execução dessa ideia. E isso nós faremos com toda certeza. Pode ter absoluta certeza que a Rádio Bandeirantes vai estar acompanhando, assim, mas coladinho mesmo a execução dessa ideia. Como nós dissemos, Aninha, acho que foi na semana passada ou retrasada. Não adianta também a gente ficar aqui criticando toda e qualquer ação. Nós criticamos, apoiamos essas ações necessárias para a revitalização do centro de São Paulo, mas a gente precisa fiscalizar. Nós precisamos fiscalizar para saber se isso será feito de uma forma humana mesmo. Porque as pessoas que estão nas ruas hoje, a grande maioria está sensibilizada. A grande maioria passou a viver na rua recentemente. Não tem esse histórico, não sabe como é viver na rua. Não sabe. Eu me lembro de um cara, no final do ano passado, que nós conversamos com ele,
que ele tinha vergonha de pedir as coisas. Ele não sabe como é isso, é novo para ele. Agora imagine quantas pessoas estão sobrevivendo nessas condições. Então nós precisamos apoiá-las também e garantir que essa transição aconteça da forma mais humana possível. Joel, Ana, ontem vocês conversaram com o secretário Padula, com o secretário de Educação. Isso. E ele falou aqui uma notícia que a gente já havia antecipado na Rádio Bandeirantes sobre creches, né? A cidade de São Paulo hoje não tem mais fila por não tem mais espera nas creches, isso já há 3 anos. O prefeito citou isso na coletiva. Ele falou: olha, eu tinha mais de 120 mil alunos na espera por creche. A gente conseguiu zerar. Eu tenho, para creche, no caso, você precisa construir ali uma escola, é algo muito diferente do que o centro de acolhida que eles conseguem fazer parceria. Falou, morador de rua tem um pouco mais de 31 mil. Se a Prefeitura de São Paulo conseguiu colocar 120 mil crianças na espera por creche, eu tenho que conseguir colocar 30 mil pessoas em centro de acolhida. E garantiu, fez essa comparação. É claro que são situações diferentes, são exigências diferentes, públicos diferentes, mas ele se coloca ali à disposição para encontrar uma solução e a gente vai ficar em cima. Eu acho ótimo que seja feita essa abordagem, que seja ampliada. O que me preocupa só é o ou. Ou aceita ou a gente tira a sua barraca. Porque a lei pode ser clara em relação a isso, mas a lei é clara em relação a muitas outras coisas, como a moradia com dignidade, etc, etc, etc. Então, tem que se pensar também que essas pessoas foram para a rua por causa de um momento excepcional que a gente viveu e está deixando de viver agora. E aí você tirar a única coisa que pode cobri-la do sereno durante a noite porque ela não quer ou não pode, ou aquele abrigo não atende a necessidade dela porque tem isso também, não sei se isso é a coisa mais correta, sincero e honestamente. Pode não ter sido a ideia do prefeito, mas às vezes do jeito que é colocado, fica como se fosse assim, aquelas pessoas estão ali porque gostam de ficar ali. Mas tem muita gente que Não pensa nisso. Fala, tem gente que vai para lá porque é mais fácil, fica pedindo dinheiro e se vira, pelo amor de Deus, É gente. isso, não tem uma vida mais difícil do que essa, não. Imagine só o que essas pessoas enfrentam no dia a dia, essa segregação maluca. Então, a transição ela é necessária, mas tem que acontecer de uma forma humana mesmo. Eu também acho. E hoje o que falta é isso, né? É carinho com o próximo, é você respeitar o próximo, é você se colocar na posição do próximo. Vamos resolver o nosso problema como sociedade? Vamos. Mas vamos resolver esse problema individualmente falando, sem querer colocar todo mundo no mesmo balaio e tratar somente as pessoas como se fossem números, como muitas empresas fazem. Isso não é correto, porque por trás do número tem um cidadão ali, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem histórias. E essas histórias precisam ser levadas em consideração, precisam ser respeitadas. Sempre que você tiver dúvida de alguma coisa, se coloque na posição do próximo. Se coloque naquela posição para tentar compreender o que é que determinada pessoa passa. Né? É isso Acho que a gente aí. não peca em fazer isso. É isso aí. Bruninha, muito obrigado, viu? Valeu, gente. Até. Beijo para você, até amanhã.